Muito boa tarde, como andam as coisas por aí? Sexta-feira Santa. Muito bom estarmos juntos nesse momento que se caracteriza pela viagem do mais escuro ao mais luminoso em poucos minutos. Foram poucos minutos que separaram a maior ignomínia, a maior baixeza humana de todos os tempos, que foi julgar, torturar, agredir e matar Jesus, o corpo de Jesus, e logo depois, ainda que poucas pessoas, assistimos à ressurreição. Fenômeno até hoje indigesto por muitas pessoas, não compreendido, até porque o que é passado para nós é que um ser que transpôs completamente a fronteira entre a vida e a morte, ou seja, que estava morto, renasceu, reviveu, retomou a vida do seu corpo. O que, porém, os próprios evangelhos contradizem. Quando Jesus encontra Maria Madalena, que foi o primeiro encontro após a sua morte, com um vivo, com um encarnado, ele disse que ela não se aproximasse, não o abraçasse, porque ele ainda não tinha vindo completamente. Como assim? Não havia voltado completamente. Logo depois, ao aparecer para os discípulos, os evangelhos contam que os discípulos estavam petrificados de medo. Imaginavam que logo após a execução do líder, viriam atrás deles, seus seguidores, para fazer o mesmo com eles. Diante disso, trancaram-se numa casa. E os evangelhos contam que Jesus apareceu para eles. Ora, meus amigos, se Jesus apareceu para eles numa casa trancada, como foi? O que aconteceu? Primeira hipótese, ele estar em corpo físico. Como ele entraria numa casa trancada? Segunda hipótese, ter sido uma visão. A ciência dos espíritos já fala, ao se defrontar com os fenômenos, que uma visão, que o fenômeno da clarividência é super conhecido, aconteceu em todos os tempos, mas que quando ele acontece, ele é restrito a uma pessoa, porque é impossível que várias pessoas tenham o dom da clarividência no mesmo estágio de desenvolvimento, a ponto de os fazer enxergar o mesmo ao mesmo tempo. Isso é muito difícil acontecer porque a clarividência não é um branco e preto, mas é um processo onde
cada clarividente tem franqueado uma parte do mundo espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum clarividente suportaria enxergar tudo a todo tempo. E assim sendo, cada clarividente num estágio, como aconteceria de o grupo de todos os discípulos serem igualmente clarividentes na mesma dose, no mesmo momento, para um mesmo fenômeno? Impossível. Descartada então a hipótese da clarividência, o que poderia ter acontecido? Descartadas as hipóteses do retorno em corpo físico, pela casa estar trancada, prova número 1. Por Maria Madalena ter visto primeiro Jesus e ele ter falado que ainda não havia retornado completamente, prova número 2. E prova número 3, não há conhecimento em toda a história de algum ser que estivesse realmente morto e que tenha voltado à vida, prova número 3. Ah, mas e Lázaro? E a menina que foi dada como morta? Eles foram dados como mortos. Mas ao longo da história, muitos casos existem de pessoas que foram dadas como mortos, mas que mortos não estavam. Na exumação dos cadáveres, não é raro que aconteça de encontrar os cadáveres revirados, as tampas dos caixões arranhadas. É tão comum isso que muita gente tem se feito enterrar, tem deixado o seu desejo de se fazer enterrar com celulares, com aparelhos de comunicação. Claro está que nenhuma das pessoas que é suposto que Jesus ressuscitou, estavam realmente mortas. Ele as acordou da catalepsia, por exemplo. Fenômeno no qual há um resfriamento dos membros, há diversas aparências, diversos sinais da morte, mas não aconteceu a morte ainda. E com Jesus, o que tinha acontecido? Jesus morreu na cruz. Um passo atrás ainda, Jesus tinha um corpo físico, porque algumas pessoas supõem que ele veio sem um corpo físico, que era apenas uma materialização, a sua vinda à Terra. Mas ele veio num corpo físico e na sua morte esse corpo físico morreu. Não foi uma aparição meramente espiritual o que aconteceu com ele, já que todos os discípulos ali reunidos o viram igualmente, presenciaram o mesmo fenômeno. Ou seja, o que aconteceu e que acontece sempre, que várias pessoas veem uma individualidade reconhecidamente falecida, foi uma materialização. É quando um espírito é revestido de fluidos físicos, de fluido vital, daquele que só um encarnado, um médium de efeitos físicos encarnados,
encarnado pode emitir. É um fluido especial, chama-se ectoplasma. Todos nós somos cheios de ectoplasma, se não tivéssemos, não viveríamos. Mas há um tipo de mediunidade, há um tipo de paranormalidade onde o ser se mostra doador de grande quantidade de ectoplasma, patrocinando fenômenos de materialização, de cura física, entre outros. A história também registra diversos casos assim. Quando Maria de Nazaré apareceu em Fátima para 3 crianças, não foi uma clarividência, foi uma materialização. Só como exemplo. Por quê? Porque eram 3 crianças. As mesmas razões que nos levaram a concluir de Fátima ser uma materialização, nos levam a que Jesus, quando apareceu aos discípulos, tenha sido também um fenômeno de materialização. Foi isso que aconteceu lá, e a ressurreição não deixa de ser magnífica, não deixa de ser importante, não deixa de ser fundamental, porque foi uma materialização. Muito pelo contrário, é a prova, 1800 anos da revelação espírita, da realidade da vida espiritual. Jesus marcou na sua própria vida, na sua própria carne, a realidade da vida espiritual. A vida continua. Há uma dimensão após essa vida. E essa realidade é potente para expandir nossa perspectiva de vida. É maravilhosa para o nosso aprendizado e para a nossa cura. Hoje continuaremos, e é isso que se comemora na Páscoa. A Páscoa tem 2 fenômenos, um tenebroso e um luminoso. Entre eles há uma separação de meros minutos. E você e eu e todas as pessoas devem escolher nessa Sexta-feira Santa, em todas as Sextas-feiras Santas, a que lado vai dar atenção. Aliás, escolha que deve ser feita a todo momento da vida, numa relação qualquer. Você deve escolher se vai se fixar no lado sombrio do seu interlocutor, do seu cônjuge, do seu amigo, do seu irmão, do seu colega de trabalho, colega de escola, ou se vai valorizar, focar no seu lado luminoso. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Tudo à sua volta será mau se os teus olhos forem maus, disse Jesus, incitando-nos a uma perspectiva luminosa, uma perspectiva amorosa, e não uma perspectiva egoísta, uma perspectiva das sombras. Olhemos a vida pelo que ela é, um caminho que tem como destino o amor, puro exemplificado por Jesus, através do serviço compassivo que ele também demonstrou. Páscoa, tempos de transformação. Páscoa, tempos de escolha. Deixe o Cristo morto
opte pelo Cristo vivo e vivifique-se e viva a sua própria ressurreição. Renasça, transforme-se. Somente aquele que nascer de novo entrará no reino dos céus. Que essa seja a nossa opção. Muito bem, vamos continuar então os nossos estudos sobre espírito protetor. Quem são os espíritos protetores? Que papel eles têm? Hoje conversaremos sobre o êxito ou fracasso de uma encarnação e qual a posição do anjo protetor, do espírito protetor, frente ao êxito ou ao fracasso do seu protegido. Como fica o anjo da guarda diante do fracasso do seu protegido ou do sucesso? Vamos estudar isso? Esse é o nosso ponto de hoje. A primeira pergunta de Kardec é a de número 502. E ela diz assim: o espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, recebe alguma recompensa por isso? Não é interessante saber qual o salário do espírito protetor? Qual a recompensa, qual o reconhecimento? Qual a vantagem existe em fazer esse tão importante serviço? A resposta é: isso constitui para o espírito protetor um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz ao ver que seus esforços foram bem-sucedidos. Claro, assim como o professor sente-se vitorioso pelo sucesso do aluno. Essa é uma vitória, uma alegria, uma realização que nós precisamos resgatar. A realização de servir, de ser útil, de contribuir para a expansão, para o progresso, para a elevação de um outro ser. Sim, é isso que fazem os professores, mas também os médicos, enfermeiros, os terapeutas de todo tipo, os conselheiros, os psicólogos, os assistentes sociais. Resgatemos isso em nós, independente da profissão, porque podemos fazer essa função como tios, como irmãos, como pais, como avós, como amigos, como colegas. Não há limites, a todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer relação, podemos e devemos fazer o papel do protetor, do conselheiro, do apoiador, daquele que realiza o serviço compassivo. Porque fazer ao próximo o que desejaríamos que o próximo nos fizesse é um grande caminho que leva do egoísmo ao amor. Muito bem. Pergunta 502A. O espírito protetor pode ser responsabilizado se não tiver êxito em sua tarefa? Então falamos do salário, da recompensa, do reconhecimento que tem o espírito protetor cujo protegido teve sucesso. E agora vamos falar da situação do espírito protetor cujo protegido não teve sucesso. Então o espírito protetor pode ser responsabilizado se não tiver êxito em sua tarefa? E a resposta é não, pois fez o que dependia dele. Nenhuma pessoa que ajuda pode ser responsabilizada
se essa ajuda não dá frutos, se essa ajuda não dá resultados. Porque a grande parte, a maior parte de um processo de transformação e de elevação é sempre do próprio ajudado, do próprio protegido, do aluno, no caso. O professor, o terapeuta, o médico, o líder espiritual, o assistente social, o psicólogo, o parente, o amigo, podem alguma coisa, mas é minoritária a sua participação num processo de transformação, tanto assim que Jesus passou na Terra, esteve aqui pessoalmente, e muitas pessoas com as quais ele conviveu pessoalmente não se transformaram. Deus nos ama em liberdade. E quando ele ajudava, quando a pessoa se transformava, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E disse também: o reino dos céus está dentro de vós. É uma conquista íntima, pessoal, para a qual pode-se ajudar, mas com um grau de importância muito menor do que aquela importância que possui a própria pessoa. Nós somos os salvadores de nós mesmos. Nós somos os nossos terapeutas e nossos professores. Que ótimo quando contamos com professores, mas precisamos saber que a cura e a lição só é absorvida caso haja boa vontade da parte daquele que recebe. Pergunta 503. O espírito protetor sofre ao ver o seu protegido seguir o caminho do mal? Apesar de seus conselhos? Isso não perturba a sua felicidade? A resposta é: ele sofre com os erros do seu protegido e lamenta sua situação. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrena, porque o protetor sabe que existe remédio para o mal e aquilo que não se faz hoje se fará amanhã. Então é assim: não se atira pérolas aos porcos no trabalho da luz, como elucidou Jesus Cristo. Só se oferece, só se fornece ajuda para aquelas pessoas que têm uma boa possibilidade de aproveitá-las. Mas boa possibilidade não é certeza, de forma que muitos dos que recebem ajuda, apesar de estarem em momento em que poderiam aproveitar essa ajuda, não aproveitam. E então, o espírito protetor sente-se fracassado, sente-se derrotado, sente-se infeliz? A resposta é que ele sofre com os erros do seu protegido e lamenta a sua situação. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrena, que se afunda em tristeza, em derrota, em depressão, pelo insucesso do seu filho. Porque o protetor sabe que existe remédio para o mal e aquilo que não se faz hoje se fará amanhã. Aquela ajuda que um ser não consegue aproveitar num certo momento, um dia aproveitará, irremediavelmente. Pode-se adiar por um certo tempo, por algumas vidas, por alguns séculos, um despertar. Mas não há como adiar indefinidamente. Todos, absolutamente todos nós, temos o destino
inexorável da luz. Destino que podemos e, infelizmente, adiamos com frequência, mas que não podemos evitar. Muito bom. Fantástico entendermos algo da nossa trajetória, algo das funções às quais nos entregamos. Não é à toa que nós somos mamíferos, a espécie animal que mais tempo demora para se autonomizar, que mais atenção requer dos seus genitores, dos seus pais, no seu processo de desenvolvimento, e não apenas dos pais, mas dos professores, cuidadores, parentes, irmãos. E esse cuidado é o grande, maravilhoso ensaio para o amor. A família é o grande laboratório de amor para a vida. É ali que nós ensaiamos o serviço compassivo, a ajuda desinteressada, a empatia, a entrega. É entregando-nos uns aos outros na família que nós, aos poucos, aprenderemos a transbordar da família consanguínea rumo à família universal, na qual somos todos irmãos por parte de Pai. Muito bom, muita satisfação em estarmos juntos, meus irmãos, minhas irmãs, portanto. E vamos saudar nossos colegas de classe. Mônica Silva, nossa grande colega de classe, Gugu Souza, que sempre exercita sua gratidão, Andréa Santos, nossa companheira. Ótima sexta-feira para você também, Andréa. Rita de Cássia Monteiro, Sandra Regina Linhares da Silva, a Mônica Silva sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados e vibrando pela paz mundial, que a nossa energia daqui também fomente por toda parte a paz, a esperança e a fé, não é? Maria José Sobral, boa noite. Bárbara Frias, Eliana Laure, que Jesus nos abençoe nesse dia. Marco Aurélio Trindade, que ressalta a luz da humildade, uma luz maravilhosa, a luz que nos conduz a todas as luzes. Humildade é a ferramenta, a chave básica do portal da elevação. Domingos Natalo Filho, linda noite para você também. Enir Cajazeira e Sandra Regina Linhares da Silva, muito boa noite para vocês todas, para vocês todos. Amanhã continuaremos ainda nossos estudos sobre o Espírito Protetor e o Anjo de Guarda. Há muito ainda a estudar, Kardec nos trouxe muitas luzes a respeito dele. Que esses estudos nos ajudem na certeza de jamais estarmos sozinhos, de nunca estarmos desassistidos, de sempre podermos contar com os embaixadores de Deus em nossas vidas. Grande abraço, até amanhã, excelente final de Sexta Santa para você.